E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e hoje a gente vai falar um pouco sobre taxação de grandes fortunas. Então, solta a vinheta. De vinheta era pra ter uma vinheta, mas não teve vinheta, porque só tem vinheta pela metade, porque foi taxada a metade da vinheta. Então, gurizada, antes de mais nada, redes sociais na descrição do vídeo, juntamente com as formas de apoiar o canal, PicPay, transferência direta ou PicPay assinatura mensal e o botão Seja Membro. Com a gente apoiar o canal, porque é importante. Então, só uma matéria mostrando que alguns milionários estavam cobrando das autoridades competentes, vulgo Estado, que elas fossem mais taxadas para ser uma forma de combate ao coronavírus. Aqui no Brasil, claro, quando começa esse tipo de discussão, isso acaba vindo para o Brasil, porque essa discussão está um pouco latente já no Brasil há algum tempo. Essa discussão está amadurecendo sobre cobrar ou não, né, imposto sobre grande fortuna no Brasil faz algum tempo, e daí tem todo o argumento que estava na Constituição Federal, mas ainda não é lei, então tem que regularizar. Quer dizer que em algum momento isso vai virar pauta, na verdade, do poder brasileiro, né? E não estou falando que é certo ou errado, mas falando que vai vir é obrigado a vir essa discussão. Primeiro a gente tem que deixar claro que grande fortuna, né, não é aquele cara que ganha 10 mil reais por mês e que parcela a casa e parcela o carro por 30. Não é esse cara. A gente está falando daquele menos de 1% da população que é dono de indústrias, né? Enfim, vocês sabem. Não sei nem quem são, na verdade, se você sabe quem são, mas tá falando daquele menos de 1% que realmente movimenta grandes capitais pelo mundo afora. E daí, quem é contrário à taxação de grandes fortunas alega que as pessoas sairiam do país se taxassem grandes fortunas, e usa o exemplo da França, que teve uma grande fuga de capital quando a França taxava grandes fortunas, tanto que o Macron, agora não lembro se foi em 2018, ele voltou atrás, ele diminuiu, né, aqueles índices de grandes fortunas, ele não está cobrando tanto assim de todo mundo. Então eles usam o exemplo da França mostrando essa evasão de divisas, essa fuga de capitais. Então a fuga do dinheiro é o argumento principal de quem é contrário à taxação de grandes fortunas. Claro que também tem o argumento filosófico, né, do Estado, mas o principal argumento ainda é essa fuga do dinheiro. Só que a gente tem outros exemplos onde esse imposto ele já faz parte da cultura local daquele país, ou enfim, daquela cidade, e não aparece como um problema, né? Não há grandes pessoas reclamando sobre isso e tal. Então, países onde eu tenho essa taxação de grandes fortunas: Noruega, Suíça, Colômbia. Porém, pelo que eu vi, eu vi os dados, mesmo taxando grandes fortunas, a porcentagem do PIB desses países acaba sendo um negócio muito pequeno. Eu até anotei aqui, se eu não me engano, é 0,6% na Noruega do PIB. 0,6% do PIB vem de taxação de grandes fortunas, na Suíça é 0,4%, na Colômbia também. Então, tipo assim, é bem menos que 1% do PIB essa taxação de grandes fortunas, tá? Ah, Renan, mas pô, menos de 1% já é um monte de dinheiro. Claro que menos de 1% dentro do PIB brasileiro é um monte de dinheiro. Esse dinheiro pode se reverter em escola, hospital, enfim. Mas só pra gente entender que no montante do bolo, ele não é uma coisa tão significativa assim. E quem é favorável à taxação de grandes fortunas defende, além da questão pedagógica, né, onde todo mundo paga imposto, onde tu ganha mais, tu paga mais, porque tem mais responsabilidade social, então toda essa questão pedagógica, também defende essa ideia para melhorar, né, ou para tentar diminuir a desigualdade social. Porque no Brasil e em outros lugares do mundo, o rico em proporção paga muitas vezes menos impostos do que eu ou você que está vendo isso. E além do imposto, ele incidir também sobre o consumo e não só sobre a renda. Então, tipo assim, o cara que é pobre, ele realmente se ferra mais com imposto do que o cara que é uma classe média ou classe média alta, ou esses super ricos que a gente fala. Realmente incide mais em quem é pobre. Além do que, quem defende a taxação de grandes fortunas alega que a longo prazo vai entrar num determinado equilíbrio. Como assim? Tá, as pessoas até podem ter evasão de fiscal, podem até fugir com a grana, mas a longo prazo ninguém vai deixar de ser milionário só porque estão cobrando imposto de grande fortuna e vai acabar fazendo riqueza no próprio país. Então isso teria entrar no equilíbrio. Só que para cobrar imposto de grandes fortunas sabendo que rico tem toda uma estrutura para tirar o dinheiro de qualquer lugar e botar em qualquer lugar. Só ver aquele filme lá do Panama Papers e tal, que tem no Netflix. A gente observa que tipo, teria que ter uma estrutura tecnológica, a gente teria que ter, enfim, uma super estrutura tecnológica e de fiscalização financeira para que não houvesse essa evasão aí das riquezas pelos super ricos. E daí já começa a primeira pergunta: moramos no Brasil, será que isso aí daria certo? E daí tem pessoas que propõem uma outra alternativa, ou em paralelo com a alternativa, taxa imposto de grande fortuna e faz isso, que seria
taxar herança. E daí há um consenso mais ou menos no mundo, ou pelo menos vários países do mundo aí taxam grandes heranças. É bom deixar claro, grandes heranças. Não é o cara aqui que ganha 100 mil aí reais porque o pai deixou uma casa e um carro. Não é esse cara que seria taxado. É grandes heranças. Então, vários países do mundo, entre eles Japão, Estados Unidos, eles taxam de 25% a 40% uma herança. Sendo que no Brasil a média cobrada é de 4%. Então a gente vê o disparate que dá isso. Isso seria uma das formas de rever a desigualdade que lá quem defende taxação de grandes fortunas defende, por exemplo. Além, obviamente, de rever a porra da tabela de imposto de renda, o que faz com que, às vezes, um cara que tá recém na classe média, o cara paga uma grana violenta, uma boa parte da renda dele. E eu, no meu caso, que eu tenho 2 fontes de renda, o que eu sou taxado não tá no mapa, assim. Tipo assim, dá um salário, mais de um salário. Então, o 13º inteiro salário, às vezes, é só pra pagar o que tá taxado do imposto de renda. E eles tinham dito há muito tempo atrás, na época do PT, que iam rever a tabela do imposto de renda. Então, tipo, que rever essa tabela do imposto de renda é o quê? É subir um pouco mais a régua. Então, quem ganharia mais, pagaria mais imposto de renda. Eles nunca reviram isso, obviamente, porque a gente também tem que pensar que quem tem o poder econômico, de modo geral, o poder econômico ele não vem sozinho, ele também está associado um pouco com o poder político. Então tu tem muito mais negociata do que eu, por exemplo, do que tu que tá vendo aí, a menos que tu seja o Lehman e tá vendo no meu canal. Abraço pro Lehman. Ai, nada a ver querer ficar taxando herança, ficar taxando riqueza. Deixa o rico livre, que daí o rico ele vai doar a grana dele. Mas se o rico é livre hoje, não era pra, em teoria, ele doar essa proporção que querem cobrar do imposto? Porque a cultura no Brasil de filantropia ainda é muito pequena comparada, por exemplo, aos Estados Unidos, onde os caras fazem grandes fundações. Porque vocês acham que tem essas grandes fundações do Soros, do Bill Gates, do Facebook? É justamente para não pagar o imposto de herança. Tu constrói uma grande fundação e tu mesmo tira da mão do Estado, mas aí tu vai ter que dar essa contrapartida. Então nos Estados Unidos é bem mais formatado e bem menos burocrático essa lógica de ajuda. Aqui no Brasil não tem tanto essa lógica de filantropia. Então, tem que resolver então isso. E acho que não é tanto ainda essa lógica de filantropia aqui no Brasil, justamente porque aqui é muito burocrático. Por exemplo, se tu quiser doar, se tu quiser construir uma quadra de futebol num colégio público no Brasil, tu aí, sei lá, estudou no colégio público, ficou rico, tipo, quero devolver isso pro Brasil aqui, que nem é comum nos Estados Unidos, é uma burocracia sinistra no Brasil, é super difícil de conseguir fazer isso. Olha que absurdo, é difícil de conseguir fazer isso. Então, ao meu ver, sendo favorável ou não a taxação de grandes fortunas, o grande nó disso tudo tá na burocracia do sistema brasileiro. E eu nem tô falando de burocracia no sentido, tem corrupção no Estado e piriri, porque também tem corrupção no setor privado. Eu nem tô falando disso. Eu estou me referindo a uma grande burocracia, por exemplo, que faz com que o Brasil tenha um monte de auxiliar administrativo de porra nenhuma e pouca gente que trabalha na ponta. Então tem pouca gente que trabalha lá na ponta, no dia a dia mesmo. Tem professor, médico, policial, mas eu tenho uma caralhada de auxiliar administrativo. Então esse sistema burocrático ele suga muito dinheiro em áreas que poderiam ser muito mais otimizadas. Então, na minha opinião, se a gente conseguisse diminuir a burocracia, se a gente conseguisse taxar a herança, que é uma discussão também que está quicando no Brasil, e se a gente mudasse a tabela do imposto de renda, eu acho que já seria um ganho muito maior do que taxar a fortuna. Eu acho que isso já seria uma estrutura um pouco maior que taxar fortuna. Só que eu acho que também fica falando tanto em taxar fortuna porque é uma coisa que pega mais fácil na cabeça, né, da população. Acho que os políticos que defendem isso ficam falando isso porque acho que tem mais aderência na população do que se tu falar, tipo, vou mudar a tabela do imposto de renda, vou taxar heranças, né? Então acho que é por isso que rola essa grande taxação de fortunas, porque eu acho que acaba sendo uma coisa também ideológica, né? Tipo assim, não, vou defender um posicionamento taxando fortunas. Sendo que, como eu falei, eu acho que se taxasse herança e já resolvesse a parte burocrática, já resolveria. Renan, mas eu sou contra imposto, cara. Eu acho que não tem que taxar nada. Pô, legal, continua defendendo que tu é contrário a imposto e acha que não tem que taxar nada. Beleza, não estou falando que tu tá errado pra eu tá certo, não é? A discussão aqui realmente não é essa. A discussão aqui, ela se dá em concepções que as pessoas têm para tentar solucionar problemas comunitários. Porque pobreza é um problema comunitário. Uma pessoa pobre, se tu não for pobre, tem muita gente pobre, isso te atrapalha, né? Porque pode não ter para quem vender, lugares onde eu tenho muita desigualdade, viu? Muita desigualdade, às vezes eu tenho muita violência. Então é uma série de problemas envolvidos aí que poderiam acabar se a gente conseguisse diminuir isso de alguma forma. Mas lembrando a perguntinha que eu fiz lá no meio do vídeo.
Estamos no Brasil. Será que isso vai dar certo? Se gostou do vídeo, se inscreve. Se não gostou do vídeo, não se inscreve e dá o dislike. Se tu gostou, dá o like. E peço encarecidamente que vocês ativem a sineta aí pros próximos vídeos, tá bom? Então era isso, beijo no cérebro de todo mundo e tchau!